Boa noite, galera! Cola no Cast, chegando mais uma vez na sua telinha. Graças a Isolar e a Lady que fazem o isolamento acústico aqui no Pocket Studio, diretamente do Parque da Cidade. Gente, quero agradecer aos meus patrocinadores, Rock na Teia Glaucão. Beijo por você, saudade, viu? Gente, o link da loja do Rock na Teia tá aqui embaixo. lojarocknateia.com.br, entrega pro Brasil inteiro. Então, se eu fosse você, já pediu o seu aí. A Landfit, maravilhosa. Ednei, gratidão pelo meu boot maravilhoso. Gente, sem muitas delongas, eu estou aqui com uma mulher incrível, uma palestrante, uma escritora, uma empresária e eu diria uma observadora, né? Porque geralmente os escritores, eles são muito observadores, né? Sabem ler os nossos, eu não digo os pensamentos, mas o nosso corpo fala. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tô falando de Luana, eu não sei falar o seu. Ganzert. Ganzert. Gente, eu não ia saber falar. Seja muito bem-vinda, Lu. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Tô aqui para contribuir, pode abusar. Tem um presente para você, inclusive. Meu Deus, já cheguei ganhando presente. Olha aqui, o livro da Luana Ganzert. Agora eu falei certo, tá vendo? Gente, esse livro aqui é o único ou você tem mais outros livros? Tenho outros livros, esse é o último livro. O último livro. Cara, você vive ou sobrevive? Aí eu que te pergunto, você vive ou sobrevive? Cara, isso aqui já me fez parar pra eu pensar se eu vivo ou sobrevivo. Pergunta boa, né? Como é que é isso? Por que esse tema do você vive e sobrevive? Porque você vive isso em tempo real com os... Integral, né? Sou psicóloga por formação, já há 14 anos trabalho com desenvolvimento de pessoas. E o que eu mais percebi é que as pessoas se perdem de si. Ao longo da jornada da vida, elas vão se perdendo. E eu entendi que a grande maioria das pessoas, elas passam a vida sobrevivendo a ela. Acorda para pagar conta, esquece, vive no piloto automático, né? Esquece de viver a vida de verdade. Porque tem coisa que não faz sentido e que vão lá e faz. E tem coisa que faz muito sentido e a gente abandona, esquece. E eu comecei a observar isso, não só na clínica, nos atendimentos, mas nas palestras, nos lugares onde eu frequentava, e eu percebi muito isso na minha vida. Na minha vida. E eu comecei a entender, falei, meu Deus, alguns momentos só sobrevivendo. E a ideia do livro foi muito, assim, interessante, Ana, porque eu não estava pensando em escrever esse livro. E eu estava num momento com o Joel J, e ele falou assim, cara, por que você não coloca isso num livro? E foi assim que surgiu a ideia do livro, gente, vou fazer... trouxe muitas ferramentas de um processo de autoconhecimento, porque eu acredito demais que a base para qualquer resultado que a gente queira, como pessoa, como ser humano, como negócio, olhar para dentro, né? Olhar para quem nós somos, olhar para as nossas emoções. O dia que você não acorda bem, se você não entender aquilo, teu dia vai ser pior do que ele já começou. Então, e o dia que você acorda bem, você também precisa entender por que aquilo tá te fazendo bem. Então, esse processo de autoconhecimento, acho que tá na minha natureza mesmo. Eu desde pequenininha, sempre gostei de ser humano e acho que foi bem por aí. Gente, parece que tá falando da minha vida. Porque é uma coisa muito... Se a gente for parar pra pensar, é realmente isso. Eu acordo todos os dias, entre X horas, aí vou pra academia, aí volto, aí tenho reunião de não sei o quê, aí tenho que fazer tal coisa, responder e-mail, responder não sei o quê, vou fazer live no TikTok, que eu faço todos os dias também, aí depois falo com a namorada, não sei o quê, dormi, acordei no outro dia, a mesma coisa. Eu acho que eu não tô vivendo, não. Tá fazendo isso com prazer? Porque quando existe o prazer naquilo que a gente faz... a vida ela vai fluir. Agora, quando existe um nível de desprazer muito alto, tem alguma coisa errada. A gente precisa parar para
pensar, né? E não significa que a gente vai passar a vida toda sem sobreviver. Em alguns momentos, a gente vai precisar sobreviver para poder crescer, né? Eu acredito que a sobrevivência, ela traz esse momento de reflexão para que você cresça. Quando você passa por um desafio, você cresce. Desde pequenininho, se a gente parar para pensar, quantos desafios a gente teve? Vamos pensar, comecei a andar, eu caía, é um desafio para uma criança que não sabe andar. Então ela precisou aprender a cair para ela poder entender que andar também cai, também te faz cair. E esse é o processo, essa é a lógica da vida. Depois a criança vai para a escola, depois a gente se torna adulto, e eu acho que a vida é sobre isso. É o tempo todo a gente entender que vai ter esses altos e baixos, vai ter momentos que eu vou viver muito e tem momentos que eu vou sobreviver. Agora, o tempo que eu fico, né, no processo de sobrevivência precisa ser pensado, precisa ser determinado por mim. Faz todo sentido. E principalmente pensando, você tocou no assunto da criança, não é só a nossa criança interior, que também entrou nesse assunto também na minha cabeça, né? Porque aí eu misturei tudo as coisas. Mas a minha dúvida é a seguinte, eu acho que você é mãe também ou não? Sou mãe. Então, nós como mães, a nossa preocupação é o que vai ser dos nossos filhos quando eles são pequenos, né? Até chegar na fase da adolescência, porque eu falo que é a fase da aborrecência, porque aborrece muito, né? É aquela coisa que eles parecem o Superman, né? O Superman e a Mulher Maravilha, porque eles sabem de tudo e os donos da verdade são eles, né? Exato. E para eles chegarem na fase adulta, porque eu penso que na época da minha mãe, por exemplo, era uma educação. Então, quando ela veio me educar, eu recebi uma educação. Pro meu filho, eu já não queria que fosse como foi com a mãe. A gente não vai, procura não reproduzir, né? Por que eu tô falando isso? Porque os jovens de hoje, eu nunca vi em todos esses anos, mesmo quando eu era a pequena, né? Eu era a jovem, a gente não via tanta ansiedade, não via tanto surto de, eu tô com pânico, eu tô com, como é que chama o outro? Depressão, porque essa é a geração da depressão, do pânico, da ansiedade, né? Isso também traz um pouco de culpa para os pais, porque a gente não educou como os nossos pais, será? A gente precisa sempre prestar atenção e perceber como é que é a dinâmica dentro desse contexto familiar, né? Cada vez tem aumentado. E não só por uma culpa dos pais, né? Eu falo não só porque existe um papel fundamental dos pais e muitas vezes está sendo negligenciado dentro da própria casa. Porque agora a gente está multitarefas, antes a gente não tinha essa... até tinha essa multitarefas, mas não tinha o viés tecnológico envolvido, né? Então era muito mais, entre aspas, fácil, né? Educar um filho. O pai mandava e boa. Hoje não. Hoje, até a adolescência antigamente era assim, né? Na época da adolescência, os filhos já estavam saindo fora de casa, indo trabalhar, já tinha uma dinâmica de muita responsabilidade. Hoje não. Hoje os pais, o que eles puderem tardar para o filho sair de casa, então as adolescências estão mais tardias. Quantas jovens de 30 anos a gente vê, 20 e poucos anos a gente vê morando ainda na casa dos pais, não sabe nem o que quer fazer da vida. Tem sim uma responsabilidade dos pais. Mas acredito que a fase, a época foi mudada. E quanto mais a época vai mudando, mais a gente vai se inteirando com um monte de informações que antigamente não tinha. E como agora tem uma enxurrada de coisas para você prestar atenção, teu cérebro não dá conta de tudo isso, né? Acaba que a ansiedade aumenta. E agora? Será que isso é bom para mim? Será que aquilo é bom para mim? E agora? Eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Ah, mas meu pai quer que eu faça tal coisa, mas parece que eu não tenho desejo para isso. Então começa uma confusão mental gigantesca, porque o ser humano não foi adaptado, não foi ensinado a cuidar das tuas emoções, não foi ensinado a cuidar de quem ele é. Então, como eu não me conheço, qualquer coisa que as pessoas me oferecem parece ser para mim. Então, o nível de ansiedade aumenta, o nível de processo depressivo aumenta. Por quê? Eu entro... Quantos adolescentes, mesmo jovens adultos, entram na faculdade no terceiro, quarto ano, não quero isso. Aí começa a entrar naquela angústia,
meu Deus, quanto tempo perdido, enfim. Ou dentro de relacionamentos, tá muito descartável, eu não consigo ter um relacionamento que fique por um tempo, né? Eu brinco que quando minha avó era viva, ela falava, quando eu brigava com meu marido, ela falava assim, você tem que consertar. Só se resolve conversando. Só se resolve conversando. Não é assim, briguei cada um pro teu canto. Você tem que aprender a conviver. Você fez a nhaca, agora você tem que ir lá e resolva. Exatamente. Né? Você sujou, você limpa, né? Era mais ou menos assim. E agora não, você sujou, joga fora e compra outro, troca. Então tá muito descartável. A gente tá numa era muito... É rápido as coisas. Não é do meu agrado, eu descarto. Então acredito que isso tem aumentado muito. Então, sim, tem um nível de responsabilidade dos pais, mas eu acho que o ambiente também contribui. Sim. E principalmente pelo pai que não tem a conversa, sim, né? Eu penso que hoje os jovens estão muito preocupados com o externo. Porque quando nós vivíamos lá atrás, nós não tínhamos essa tecnologia que mostrava coisas que a gente nem sabia que existia, né? E na internet, cada um é o que quer ser. Exatamente. A gente mostra só aquilo que convém. Exato. Né? Ninguém não vou generalizar, mas a grande maioria só posta quando tá feliz, tal, você tá lá, desligou a câmera. Não é isso. A mesma coisa, tá respondendo uma pergunta lá. Tá no WhatsApp, por exemplo. Tá lá. Alguém mandou alguma coisa engraçada, você não riu. Você fez kkkk. Mas sua cara tá aqui, ó. Kkkk. Então, é uma coisa que não passa tanta emoção, né? E a gente, principalmente, nós que vivemos no verdinho aí, nesse WhatsApp... eu escrevo uma coisa que eu estou sentindo. A hora que você lê, você recebe de uma outra forma. Exato. Depende do estado que você tá. Exatamente. Né? E as brigas de casais geralmente são por isso também, né? Somos seres emocionais, né? Obviamente temos um lado racional, mas a vida é sobre sentir. Então, existe um nível de sentimento, né? Se a gente não parar para prestar atenção naquilo que a gente está sentindo, a gente vai se atrapalhar. Então, é muito importante que eu pare para conhecer aquilo que eu estou sentindo, para que as brigas sejam... Não que acabem, mas que a gente consiga compreender o motivo da briga. Não seja uma briga, né? Seja um diálogo. Né? Porque vai acontecer. Inevitavelmente isso acontece. Somos seres humanos, pensamos diferentes, nos relacionamos... E vamos precisar desse diálogo, né? Dessa, entre aspas, discussão para que a coisa flua. E é interessante até, falei em discussão, mas entender que briga é uma coisa, discussão é outra. Sim. Né? Sim. Eu preciso discutir sobre tal assunto, eu preciso resolver sobre tal assunto. E eu acredito muito que isso tem se perdido dentro das relações. É mais fácil eu ir lá postar, tô brava com alguma coisa, fazer um post, porque vai dar audiência, quando principalmente eu não tô muito bem, e desabafar, né? Cutucar, do que ir lá resolver, sentar, sim, resolver, olhar cara a cara e conversar sobre. É o que seria o correto, né? Eu procuro fazer isso com a minha namorada, por exemplo. Nós vivemos longe uma da outra. Né? Longe assim, né, gente? 120 quilômetros, não é tanta coisa. Hoje eu descobri que uma grande amiga e assessora, né, o namorado dela, ela vive de 6 meses e mora lá em Chicago, cara. E a mulher mora aqui, né? Como então, é que consegue, eu né? tô feliz, eu descobri que eu não tenho problema, né? E aí, é isso que a gente faz, a gente não expõe a relação, né? E tem que resolver? Vamos resolver, vamos conversar. Sem briga, por isso que eu falo, é uma discussão sobre um tal assunto que te incomoda e me incomoda e vamos resolver. De que forma? Né? É isso, não é? Tá bom pra você? Não tá? Vamos fazer, encaixar ali, se não der, vai você pra sua, vai eu pra minha. O que não é uma coisa que passa nenhuma das cabeças ali, o negócio é resolver. Eu já tenho uma música que chama Sem Plano B. Não tem plano B, só tem o A. Perfeito. Entendeu? Então, vamos fazer o A dar certo. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Eu vi uma entrevista sua, lá na Rede Vida, vocês estavam falando sobre... Oh, meu Deus. Solidão? Solidão, exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também aqui, porque as pessoas às vezes estão acompanhadas, mas se sentem sozinhas. Sim.
É um tema muito, mas muito pedido, inclusive, quando a gente fala de questões emocionais, Ana. Existem duas coisas, né? Estar só e estar na solidão. Porque eu posso estar sozinha, mas estar sozinha também faz parte do meu crescimento. Né? Agora, quando estar sozinha é um problema, talvez eu esteja em solidão e não na solitude. A minha solitude é importante para que eu cresça, para que eu evolua, porque eu só consigo pensar de forma clara e lógica quando eu estou sozinha comigo mesmo. Quando eu paro para me conectar, entender um pouquinho quem eu sou, enfim, quando eu tenho momento para refletir, para me conectar, independente de religião, né? Mas com Deus que eu acredito e com a minha essência, com a minha... Eu preciso ter essa conexão. E quando eu não faço isso, vai também criar um vazio, vai ser criado um vazio. Agora, tem gente que está dentro de uma multidão de pessoas, mas que ainda assim se sente só. Isso é solidão. Existe uma diferença aí, né? E é importante que eu entenda que não preciso estar no meio de todas as pessoas o tempo todo. Mas eu preciso ter um jogo de equilíbrio, onde em alguns momentos eu vou me relacionar com algumas pessoas e isso precisa ser prazeroso para mim. Eu preciso ter... Posso falar? Pode. Tesão, vontade de estar conversando, de estar em contato com o outro, de conhecer pessoas. Isso precisa estar na essência do ser humano. Mas quando eu falo precisa, não significa que eu preciso estar fazendo isso o tempo inteiro. Certo? Porque o ser humano, ele não faz tudo sozinho. Algumas coisas ele consegue fazer sozinho. Brinco que você nasceu pela mão de alguém, você precisou de alguém para vir no mundo, você vai morrer precisando de alguém para levar o seu caixão até enterrar. Sim. Então, o tempo todo você vai precisar de pessoas. Você precisa aprender a se relacionar com pessoas. Mas não é a minha aptidão, minha preferência. Tá tudo bem não ser sua preferência. Então, você gosta da tua companhia, isso é solitude. Mas precisa ter esse jogo de equilíbrio, onde em alguns momentos eu vou conviver com pessoas e em outros momentos eu vou precisar aprender a ficar sozinho. E quando, no caso desses jovens de 30 anos, por exemplo, que é o que tem acontecido muito também, o que eu vejo. Muitos se isolam dentro de casa, da casa dos pais, por exemplo. E se isolam mesmo, não tem amigos ali, a não ser... Ele e o amigo dele é o celular, né? Como, que dica ou que conselho você daria para esses jovens, para ver se eles acordam e param de se achar? Que é onde entra, né? A tal da depressão, ou da ansiedade, ou da falta de autoestima, porque ele tá ali o tempo inteiro e ele se acha menor do que aquilo que tá lá fora, né? Do que ele vê que tá na mão, né, do celular. Entender que a vida... Nós vamos precisar da tecnologia, do celular, e eu não faço apologia contra o uso, né, mas existem limites. Existem limites que precisamos colocar. E o limite, se eu falar para você, é meio único de cada pessoa. Cada um vai entender qual é o teu limite. Quando eu passo do tempo, quando não está sendo saudável, né? E para um desenvolvimento emocional saudável, nós precisamos de 3 coisas que são... Regar 3 coisas, né? Eu falo assim, igual uma plantinha, quando você planta ali, vai crescendo, você precisa regar 3 coisas. Que é o teu corpo físico. Não tem como você ter saúde mental sem cuidar do teu corpo. Ele é o carro. Se você tá com cansaço físico, possivelmente a tua mente está desorganizada, alguma coisa está acontecendo dentro de você. Então, o teu corpo, ele é base principal para tua saúde mental, tua saúde emocional. O segundo é a tua conexão com você mesmo. Quando você está totalmente desconectado, só conectado com a rede, ali, celular e afins, e esquece de olhar para você, porque você, de alguma forma, você reflete um pouco do outro, né? A gente precisa dessa relação. É o que eu falei, ninguém vive sozinho o tempo todo.
Então, essa conexão interna, né? Eu falo que é a base ali, tua essência. E a tua mentalidade. Trabalhar a tua mente, os seus pensamentos, aquilo que tá vindo. Você não controla o pensamento que chega, mas você controla o que fazer com esse pensamento quando ele tá aí dentro de você. Isso é possível ser controlado. Não dá pra eu, ai meu Deus, eu não quero pensar nisso. Aí que pensamento vem? Mas eu consigo entender por que esse pensamento tá vindo. O que eu vou fazer com isso? E aí, quando você fala de autoestima, nós estamos na era onde as pessoas mais estão com problemas de autoestima. Tá muito distorcido. Eu me olho no espelho, eu não me sinto bem. Tem pessoas que nem se olham no espelho mais. É porque padronizou, né? Tudo é padrão. Você vai lá na médica e põe uma boca, põe tudo igual, maçã, né? Tá, tudo igual, exatamente. Não tem uma simetria, né? É todo mundo igual. Eu entrevistei há algumas semanas aqui a doutora Ana Paula Ferreira, que é uma cirurgiã plástica, e ela fala que para ela, dentro do consultório, ela preza o quê? Ela preza as suas características. Perfeito. Então, vamos só acentuar aquilo que já é seu e não padronizar como acontece, né? Isso é maravilhoso. Então, é diferente. Porque você não perde a característica, né? Eu falei hoje na palestra de manhã que eu dei sobre as nossas características. Nós somos únicos porque temos características que não é comum a todo mundo. Temos coisas que nossa, de nossa propriedade. Um pouquinho dali, tornou quem você é. E valorizar isso é importante. Agora, numa necessidade do ser humano de ser aceito, de ser amado, de não ser rejeitado, de pertencer a certos grupos, a gente acaba desconfigurando a nossa essência, desconfigurando quem somos, inclusive o nosso físico, muitas vezes, para parecer bem. Para parecer bem. Olha como é doido isso, né? Às vezes você não acorda num dia bom, aí você passa por uma rua, encontra alguém, a pessoa pergunta: oi, tudo bem? Primeira coisa que você fala: tudo bem. Não é Sim, isso que... sim. E por que a gente tem que esconder quando a gente não tá bem? E a gente faz isso porque a gente não aceita não estar bem. E olhar, por exemplo, na rede e ver que tá todo mundo bem. Sim. Eu preciso estar bem o tempo todo. E não é verdade isso. Para o teu desenvolvimento emocional saudável acontecer, você precisa compreender que esses altos e baixos é o que vai formar quem você é. E tá tudo bem não estar bem. Tudo bem não tá bem. É que, novamente, a internet traz essa coisa, não só pro jovem, mas pra gente também, que pra sempre está tudo humanos, bem. Né? Para todo mundo, né? É o que eu falo. É uma ferramenta poderosa? Tanto pro bem quanto pro mal. Né? É aquela história do lobo. Você tem 2 lobos, né? Qual que se alimenta, bom ou ruim? Né? Depende de você. A gente tem o nosso lado escuro, nosso lado sombra e o nosso lado luz. O que seria da luz se não fosse a sombra? E o que seria da sombra se não fosse a luz? Né? Exatamente. É o yin e o yang. Tudo isso são dois lados, são os 2 polos que a gente precisa estar equilibrado nesses polos, senão não adianta. E tirar da cabeça que o equilíbrio é algo linear, não é. O equilíbrio é exatamente um alto e baixo, e isso é o processo de equilíbrio, Sim. né? Equilíbrio é esse movimento, é você passar por todos esses polos e não ficar lá o tempo todo, mas entender que vai ter essa jogada. Quando você falou uma coisa, me despertou algo muito interessante. Eu sempre disse assim, 3 coisas são apenas para adultos. Filho, se você não for adulto, você não consegue educar um filho. Dinheiro, criança que gasta e pega e não é. Dinheiro no bolso, eu quero pirulito, não vê. Né? Meu filho, esses dias, a gente saiu, eu falei assim, eu tô sem dinheiro. Ele falou, passa cartão. Passa cartão, não. Pra criança é muito fácil. E relacionamento. Relacionamento, se você não for adulto o suficiente, você não mantém. E agora você falando, eu falei outra coisa. A tecnologia. Né? Tecnologia. Adulto que deveria usar a tecnologia, né? Porque, não que criança não, mas o adulto ele vai ter essa percepção de que na rede social nem tudo é verdadeiro. A criança não, ela vê um vídeo... Lembrei disso quando você começou a falar. Meu filho viu um vídeo de lobisomem
E a gente tá indo para os Estados Unidos e era exatamente, falava dos Estados Unidos. Ele mandou para mim, ele falou assim, mãe, tem lobisomem nos Estados Unidos. Que bonitinho. Fala assim, porque criança é muito irreal. Agora, adulto não, o adulto tem que entender o que é a realidade dele. Sim. Qual que é a realidade dele, né, que ele tá vivendo. O que é verdade. Mas é essa coisa que a gente... Hoje, eu não consigo mais distinguir. Por exemplo, tudo com a tecnologia de novamente, né? A IA tá fazendo o quê? Tá distorcendo vídeos, vozes, né? Você pega uma foto, você consegue fazer a pessoa dançar na foto. Gente, né? Ou dublar alguma coisa. Gente, é verdade ou não é? Quem trabalha com a tecnologia ali sabe que é mentira. Mas eu tava vendo uns vídeos e falei, gente, olha isso, tá, meu amigo, Ana, isso é fake. Você não distingue? Eu falei, não, pra mim era verdade. Não, meu, é mentira. Isso foi feito com o IA. Como é que você tem certeza? Ainda duvidando dele, né? Então, hoje a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, né? Outra coisa que eu pensei, ó, a hora que você tá falando, né, sobre isso, e eu não acho que é a tecnologia, sabe, Ana? Eu acho que é o ser humano que tá por trás dela. Não, mas com certeza, Né? eu ia chegar aí. É a intenção daquele ser humano que tá fazendo esse movimento. É você que alimenta. É o ser humano que alimenta a máquina. Boa. Entendeu? Tudo vem da gente, tudo. Então, as pessoas falam, mas o planeta tá louco. Eu falei, por que será que o planeta tá louco? Vai lá, futuca na Terra. Fica cutucando para sair o petróleo, não sei o que. Entendeu? Então, ultimamente eu tenho feito umas perguntas loucas. Por isso que, às vezes, a hora que eu li aqui o teu tema, ele veio muito de encontro a mim. Você vive ou sobrevive. Cara, eu vivo e sobrevivo ao mesmo tempo, que é o equilíbrio. E tá tudo bem, né? Só que, diante de todas essas coisas que acontecem, e porque eu vou trabalhar a espiritualidade, eu vou trabalhar o amor, eu vou trabalhar a família, eu vou trabalhar... Né? São os 4 polos, né? Os pilares ali que a gente tem que ter. E as torneirinhas tem que estar equilibradas, porque senão vaza uma ali, vamos arrumar. E lembrar que o equilíbrio não é dar atenção, não é estar o tempo inteiro. Não. Até porque agora a gente tá aqui, eu tô ligada no meu modo profissional, a gente tá trabalhando, a gente tá aqui trabalhando. Meus filhos estão em casa, eu não tô sendo mãe nesse momento. Sabe Deus como é que eles estão? Estão com a minha mãe, mas, né? Podem estar fazendo arte, eu não consigo. E talvez a culpa vem do ser humano. Eu preciso ser 100% em todos os lugares. Não, relaxa. Relaxa, a hora que você chegar em casa, se acontecer algum problema, você vai resolver. Aí, quando você chegar, você vai ser a mãe 100%. Você vai ser a esposa, o marido, enfim. Você vai ser a pessoa que tá lá 100%. Enquanto isso, você precisa dar 100% de você no momento em que você tá vivendo, aquilo que você tá vivendo, né? Quando você fala nessa coisa do 100% e da mãe, hoje a maioria das mães não tratam mais o filho como tratavam antigamente. Nos tratavam, né? Nossos pais. Que deixava a gente, se machucou, vem cá, metiolate. Pá! Ardia! Hoje o metiolate nem arde mais. Nem arde mais. Mas assim, a criança não é mais criança. Porque não tem essa coisa dos pais levarem, né? Não tô generalizando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas... o que eu noto é o quê? Você vai para uma praça de alimentação, a primeira coisa que eu vejo é o pai tá no celular, a mãe tá no celular, a criança está no celular ou no tablet. Ali, né? Coloca-se um fone de ouvido na criança, ou eles estão num bar, a criança tá aqui sentada com o tablet, com as orelhinhas aqui, né? Que fácil de segurar. Vendo, e tá lá o tempo inteiro, ó. Tum. Cara, o filho do meu amigo tem 5 anos e fala inglês. Oi? Mas por quê? Por causa do tablet, que ele tá ali o tempo inteiro. Ele não vê vídeo em português. Ele vê vídeo em inglês, em espanhol, em outras línguas. E óbvio, a criança tá com a mente limpinha ali, né? Vai aprender rápido. Com muita facilidade. Exatamente. Mas não tem mais aquela coisa do viver. Porque eles estão sendo o quê? Sei lá. Estão sobrevivendo e aprendendo. A criança. Mas estão aprendendo pelo tablet, não... educados pelos pais. Aí cresce aquela criança cocôzinho que eu falo. E às vezes chega lá na frente, já sei de tudo, né? Enfim. Eu sempre, quando eu vejo uma cena como essa, antes de julgar, às vezes eu penso no contexto.
talvez seja só esse momento que está acontecendo, né? Vamos observar. Porque existem as características de família que tem essa dinâmica. E o mais interessante é que o nível de consciência de que esse padrão de comportamento está afetando, inclusive, as relações ali, está sendo negligenciada. Então, o nível de consciência é muito baixo. Sim. E quando você falou, e antigamente era diferente, né? Era totalmente diferente, mas também tinha suas dificuldades, né, Ana? Sim, sim. E acho que agora o ser humano ele não está preparado para lidar com as dificuldades que estão acontecendo a partir da tecnologia, do celular, do computador, enfim, do tablet. A evolução está muito rápida e a gente não está acompanhando mais. E não tem mais contato. As pessoas não conversam olhando olho no olho, né? Não tem mais, parece que não tem mais tempo para isso. Quando na verdade você tem todo o tempo. Nós temos que saber administrar o nosso tempo, né? E eu me incluo até no tempo de tela, por exemplo. Porque eu estou comentando sobre a solitude e a solidão, Sim. né? E sobre comunicação. Como é que eu estou me comunicando? Como é que você aí em casa se comunica? Né? Que fala, mas eu estou tão ansiosa. Pô, por que você está ansiosa? Aonde você está? Eu falo que tempo não é dinheiro. Todo mundo fala, tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. Aonde eu estou gastando a minha vida? Perfeita colocação. Né? Então, é uma pergunta... Olha, é mais um tema para você poder escrever. Onde você gasta a sua vida? Mas é uma verdade. Eu te pergunto, onde você gasta o tempo da sua vida? Né? Eu acho que, na minha concepção, se eu fosse uma psicóloga, eu acho que seria observando mesmo as pessoas, não sei. O maior tempo que eu gasto da minha vida é escrevendo. Aí. Eu observo muito... Obviamente não estou trabalhando 100% do tempo, né? Observando. Eu observo a dinâmica porque eu amo o ser humano, eu gosto do ser humano. E eu começo a compreender as dinâmicas humanas a partir da observação. Eu escrevo muito, né? Grande maior parte do meu tempo eu estou. E como mãe, porque depois... posso dividir uma coisa pessoal aqui, Ana? Claro. Eu, aos 30 anos de idade, então já faz 5 anos, eu tive um AVC. Eu conto um pouquinho disso no livro. E eu tive um AVC e hoje eu tenho 33% do meu cérebro comprometido. E o diagnóstico foi o que ela está fazendo viva. Então não era nem para eu estar aqui, segundo os laudos médicos. E eu digo que eu tive uma nova chance de fazer a minha vida acontecer. E ali eu atendia 60 procedimentos por semana, ou seja, era 60 pessoas. Então eu tinha uma lista de espera gigantesca e meu coração não sabia dizer não. Então eu ia acumulando paciente, eu trabalhava manhã, tarde e noite, então eu não era uma mãe de estar ali com os meus filhos. Final de semana era respondendo paciente, vamos assistir um filme, daqui a pouco eu dormia, então eu não tinha um estado de presença com os meus filhos. Até isso acontecer. Eu pensei que, obviamente, se eu não estivesse mais aqui, os meus pacientes iam encontrar outra terapeuta, meu marido talvez fosse casar de novo, meus filhos levariam a vida, sentiriam minha falta, mas daqui a pouco eles iam crescer. E o que eu deixei? O que eu estava ensinando para essas pessoas? Eu estou o tempo todo falando para as pessoas cuidarem de si, eu não estava fazendo isso. Eu estava sendo totalmente hipócrita, né? Pensando cadê a integridade disso? E quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, eu preciso recalcular a rota. E foi quando eu tomei a decisão de estar mais presente dentro do meu ambiente familiar. E hoje eu não abro mão. Inclusive, a gente está indo para os Estados Unidos para ficar esse tempo com a minha filha, que está, né, perto de aniversário. Ela vai fazer intercâmbio daqui a um tempo, então a gente vai para acompanhar ela. E foi uma escolha, sabe? É uma escolha. Hoje eu tomo café com tranquilidade, eu vou para academia com tranquilidade, eu começo a atender com tranquilidade, eu tenho pouco, mas com muito mais qualidade. E é uma escolha. Eu chego, sou eu que faço tarefa com as crianças. Aí as pessoas perguntam sempre, mas e a tua vida corrida? Às vezes você está em São Paulo, às vezes você está em Brasília, às vezes você está em todo lugar do Brasil. Como é que você faz com a tarefa das crianças? Por videochamada, eu ligo e vou perguntando, como é que foi? Essa resposta. Então eu tô sempre, talvez não fisicamente, mas a minha presença
né? O meu cuidado tá sempre ali. Então, sou eu que faço as tarefas, sou eu que estudo para prova, eu que vou em todas as reuniões da escola. Foi uma escolha que foi difícil, com toda certeza, mas foi necessária porque eu entendi que aquilo era um valor para minha vida. E a gente precisa se conectar com os valores que a gente tem, naquilo que a gente acredita, sabe? Eu acredito muito nisso, nessa verdade. Mas faz total sentido, porque geralmente a gente tá tão no automático que a gente não costuma olhar pro que tá acontecendo, né? E quando eu costumo dizer que se a gente não para, ele te para. Ele te para. Para teu corpo. Vamos bugar aqui pra... Respira, olha em volta, o que tá acontecendo? Porque é como se fosse uma falha na Matrix, né? Porque eu falo que aqui é uma Matrix, gente, né? E quem tá desperto, mesmo em espírito e verdade, consegue enxergar em volta, parar, respirar e falar, meu, peraí, deixa eu olhar aqui. É como se congelasse o tempo e você se tira daquele lugar e olha aquela coisa por fora mesmo, né? O problema, o desafio, eu não falo mais problema. O desafio da tua vida naquele momento, você se tira daquele lugar e fala, peraí, o que tá acontecendo aqui? O que eu posso fazer? Né? Mas isso é o quê? Quando a gente está desperto. É que aí eu já entrei numa coisa mais espiritual aqui, né? E esse é o momento de solitude. Sim. É nesse momento que a gente vai fazer essa observação. Que eu vou sair de mim e falar assim, é isso. É isso que eu preciso, é isso que eu quero. Agora eu consigo enxergar a situação fora da minha ótica, né? Do meu campo de visão. Uhum. Então é importante que a gente faça esse exercício para que a vida fique mais leve, para que a vida tenha sentido. As relações precisam ser humanas. O humano está se desumanizando. Exato. Nós estamos tentando competir com as máquinas. E a gente está esquecendo que a gente é um ser humano, que temos dores, que temos também coisas positivas, não só as dores, mas e que isso faz parte da nossa essência. Eu vou levar para a vida o contato que eu tive com a Ana hoje, o contato que eu tive com as pessoas que eu passei, o quanto de bom meu eu entreguei para essas pessoas, sabe? Eu acho que essa pergunta a gente tem que se fazer todos os dias. É aquela coisa do tempo da vida, né? O quanto tempo da sua vida hoje você deixou aqui? Não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo a gente, né? É um tempo da sua vida, é um tempo da vida do teu marido que vem te acompanhar, é um tempo da minha vida. Então, assim, são encontros, é o que eu vejo, né? Da forma que eu sinto. São encontros necessários, porque tudo provém dele, de Deus, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, com o assunto certo. Então, quando a gente começa um bate-papo aqui no Cola no Cast, por exemplo, eu deixa fluir, porque é aquilo que a gente tá sentindo no momento e às vezes não é nem pra gente. É pra quem tá assistindo, é pra vocês que estão assistindo a gente, né? Porque hoje nós estamos também na Uma TV, que é o canal 32, é um canal aberto. Que legal. Então, cara, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, né? Com essa injeção de ânimo e de amor, né? eu creio que é melhor. Agora, tem um outro assunto que eu queria comentar com você, que é o quê? Hoje as pessoas elas não estão parando para pensar. Tudo é remédio. Ah, vou tomar um ansiolítico. Vou tomar um não sei o quê. O que você pensa disso? Primeiro, remédio remedia, ele não trata o problema. Ele vai camuflar o problema por algum tempo. Então, eu vou tomar um remédio para ansiedade, em algum momento ele vai fazer efeito. Se você só tomar esse remédio para uma vida inteira, ele vai se adaptar. Teu organismo já se acostumou e você não tratou o problema. Aquilo que foi a causa, aquilo que desperta a ansiedade, vai continuar ali sem ser olhado. Então, remédio é importante. Não é o que eu não tô dizendo aqui que, então não vou mais tomar remédio. Não é gente, isso. E principalmente, não é isso. Você tem o seu psiquiatra lá, você vai lá conversar com ele. Não vai parar do dia pra noite. De jeito nenhum, não é isso. Remédio é super importante. Só que o remédio sozinho não faz, aquela andorinha sozinha não faz verão, e é sobre isso. Eu preciso, de novo, voltar pro pilar.
me conectar com o corpo, preciso de uma atividade física para liberar dopamina, endorfina e sentir prazer. Eu preciso me conectar com Deus, com aquele Deus que eu acredito, independente de religião, né? Mas eu preciso ter esse momento meu, único. E eu preciso também cuidar dos meus pensamentos. Como é que eu cuido desses pensamentos? Conversando com um profissional. Seja um terapeuta, seja um psicólogo. Eu sempre digo que um psicólogo, ele tem uma formação mais abrangente. Se bem que hoje em dia no mercado a gente não pode dizer, né, só sobre isso, porque existem profissionais e profissionais. Mas eu preciso buscar um profissional do qual eu me identifico com ele. Poxa, eu me identifiquei com essa pessoa. Eu vou buscar continuar a fazer um processo terapêutico com ele, né? Porque terapêutico é muita coisa, é muito. Aqui é um papo terapêutico. Estou aprendendo tanto com você, né? Então, isso é terapêutico. Eu vou para casa com o coração leve. Tem que trazer essa leveza, né? E muita coisa pode ser terapêutica pra gente. Então, eu tenho que buscar um processo terapêutico também, além da medicação. E esses jovens que tratam, que às vezes não é um remédio, mas sim é aquela coisa que eles fumam, que eu não vou falar o nome, mas que fala, não, isso aqui, e não é só jovem, tá? Tem muito adulto que vive com ela. Ah, não, eu preciso fumar isso aqui porque me relaxa, né? Ou seja, é uma terapia, também entre aspas, eu chamo de medicina da floresta, que foi banalizada, mas que também vira uma muleta para essas pessoas, né? Que não quer, no caso, no meu modo de ver, por isso que é uma pergunta. Isso também é uma fuga do problema que a pessoa está vivendo. O nosso cérebro, ele não está preparado para enfrentar momentos de sobrevivência. Aí o que ele faz? Para te manter vivo por mais tempo, ele tenta, de alguma forma, buscar prazer imediato. Então, tudo que é imediato, para me relaxar de imediato, ele vai tentar. E hoje em dia a gente sabe que tem milhares de espécies de drogas mesmo, essas, enfim, né? A gente não vai falar o nome, mas tem muita coisa que faz com que esse relaxamento rápido aconteça. É uma fuga, mas principal, eu falo que a gente está entrando numa era onde os pais vão começar a enterrar esses filhos. A gente está entrando numa era onde a gente está perdendo o tato mesmo, perdendo os nossos filhos por uma dependência. E a gente está cada vez mais dependente de objetos, de coisas e de pessoas. Sim. A gente está vivendo numa era onde a dependência emocional, a dependência física está cada vez maior. E isso só acontece porque o ser humano deixou de se conhecer, deixou de saber e de conhecer quem ele é. E, principalmente, o fato de olhar para si vai ser dolorido. E como o meu cérebro busca um certo prazer imediato, eu prefiro ignorar quem eu sou e buscar o prazer de imediato, né? Então, isso está acontecendo com muita frequência e cada vez mais frequência, porque ninguém quer sentir dor. Sim. Mas a dor faz parte do nosso crescimento. Infelizmente, essa é a verdade. Se você não passar por um processo de dor, você não cresce, você não evolui. Sim. Então, se eu tô sentindo dor, eu vou crescer sim. Se você tiver com a mente aberta, a mentalidade aberta e disponível para aprender o que aquele momento de dor tá querendo te ensinar, você vai crescer. Agora, se eu tiver com a mente fechada, vai ser só mais um momento de dor e esse momento daqui a um tempo vai se repetir. Exatamente. Enquanto a gente não fechar aquela ferida, olhar para dentro dela, né? Eu costumo dizer que quando dói, eu vou lá, faço assim, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. Chora, se descabela, faz o que tem que fazer. Chorou, tá bom. Gratidão. Me serviu até agora, mas daqui pra frente agora eu vou sozinha. Então você fecha literalmente aquela ferida, cicatriza e a cicatriz fica lá, óbvio, né? Mas não tá aberta. Fica mais aberta, exatamente, exposta. não fica mais, ninguém mais toca ali e machuca, né? Mas você olha pra lá com o quê? Com o crescimento, né? Que a gente teve. Essa analogia é super importante. Vamos pensar, uma dor emocional é exatamente como uma dor física, é exatamente como machucado. Você vai lá, machucou o braço, cortou.
Quando você corta, você não passa só um paninho e passa o remédio por cima da sujeira. Você tem que limpar, você tem que lavar de alguma forma aquele machucado. Muitas vezes, se você for num hospital ou em algum lugar, né, numa enfermaria, ela vai abrir um pouquinho para ver se não tem nenhuma contaminação ali dentro, para limpar de Vai arrancar aquela pele suja dói. que ficou, né? Doce dói. Isso dói, vai doer muito. E aí, depois que limpa, ela vai lá, coloca o medicamento, vai fazendo curativo, até que virou uma cicatriz que não faz mais nem sentido. Você nem olha mais aquilo. Exatamente. Então, o processo de dor emocional é o mesmo. É a mesma lógica. Tá lá a ferida grande aberta, você precisa abrir para limpar. Depois que você limpa, as terapias, né, os exercícios físicos, as dinâmicas saudáveis que você traz para o teu dia a dia, vai ser o remédio que vai curar. Exato. E aí, de repente, aquilo lá vai ser fechado. E daqui a um tempo você vai lembrar, mas aquilo não vai mais fazer dor, não vai te trazer dor, incômodo. É como as relações, né, gente? Porque, e não tô falando de relacionamento homem e mulher, tô falando de amizade, de tudo. Que às vezes a decepção, né, vamos colocar assim, nos faz crescer. Total. Porque você olhava para aquele problema e falava, mas fulano fez isso aqui e tal, não tô acreditando que fez isso comigo, sumiu da vida. Pronto, você chorou, doeu, tal, não sei o que, aquela pessoa passou, chegou outra, fez novos amigos, passou. Você não vai nem lembrar. Daqui a um tempo, você viu a pessoa, nossa, ali já não tem a mágoa mais aqui. Mas, e tem uma coisa que eu vivo isso também, de tipo, você convive com uma pessoa, seu namorado, sua namorada, ou o que for. Aí vira um ex. Só que quando você tava na relação, essa pessoa foi o quê? A pessoa que mais sabe da sua vida, do seu sentimento, né? E aí terminou, foi embora, você nunca mais olha pra pessoa. Ui! Como assim? Isso pra mim não faz sentido, né? Não vou mais falar com fulano, ciclo. Cara, você viveu 3, 4 anos com aquela pessoa que te conhece do avesso, né? E hoje não fala mais? O que você falaria? Eu tô errada no meu pensamento? Eu não sei. Você me fez lembrar de uma cena. Minha família é muito doida, se eu for começar a contar, né? Meu pai é separado da minha mãe, minha sogra é separada do meu sogro. E é muito interessante que eu tenho o pequenininho de 7 anos de idade, um furacão, o apelido dele, inclusive, é Furacão. E quando é aniversário dele, ele não gosta de tirar foto com cada um. Aí o que a gente faz? Reúne a família inteira e tira uma foto só, para ter uma foto guardada. E quem é a família inteira? Minha sogra com o marido, meu sogro às vezes com a namorada, ou ele às vezes está solteiro, meu pai com a esposa, minha mãe com... Aí olha, é avô, mas quantos vôs ele tem? Nossa, mas eles se convivem assim? Falei assim, eu não tenho nada a ver com problemas que eles tiveram. Eu sou filha, eles precisam pelo menos se respeitar quando estiverem comigo. Sim. Né? É o mínimo que eles têm que fazer. E é interessante que a gente faz viagem junto, a gente aluga uma van. Vai todo mundo dentro da van. A sogra, o sogro, vai nas fotos de família, todo mundo junto. E as pessoas acham isso. Falei, isso não tem que ser, tem que ser aquele que não convive bem. Né? Porque... Perfeito. Caramba, passou uma vida inteira, teve filhos muitas vezes, passou, né, sabe, a vida, a intimidade, e de repente a pessoa é um estranho, uma pessoa desconhecida. Não tem que ser assim, né? Por quê? Porque eu tô com uma mágoa, ele me fez mal. Ok, eu vou guardar essa mágoa pro resto da vida. Essa mágoa não vai fazer mal pro outro, vai fazer mal pra mim mesmo. Sou eu que tô continuando tomando do veneno, né? Exato. E quanto que eu tô perdendo, as pessoas à minha volta tá perdendo por tá... Eu ia falar, se os meus pais, os meus sogros tivessem essa picuinha, quem ia estar perdendo seria nós, filhos, os netos, né? E eles principalmente, porque não iam ver isso Exatamente. acontecer. E é maravilhoso essa história, porque, cara, cada um está vivendo a sua vida, sem interferir na vida de ninguém, né? E isso não quer dizer que falta amor, que, né? Muito pelo contrário. Existe o quê? Respeito. E é interessante, né, que quando eu conto essa história, as pessoas sempre se fazem essa pergunta. Mas não deve ter tido traição. Não... Teve. As mesmas balacutaias que teve em todas as famílias, na nossa também teve. Mas assim, é outra época, é outro momento.
eu sou hoje o pilar da minha família, meu marido também, a gente, né, a maturidade fez com que a gente reaproximasse as nossas famílias. Sim. E isso é importante. Se eu tenho essa lógica, eu sou maduro, eu sou uma pessoa que não guardo rancor, então eu preciso ensinar as pessoas que estão perto de mim também a fazer o mesmo. Sim. Né? Se tem rancor longe da gente, é outra história. Sim, aí cada um com seus problemas também, né? Não é? Eu não vou dar conta de tudo. Mas enquanto a gente tá em convivência, é aniversário, é Natal, a gente vai fazer na minha casa, eles vão estar lá, que bacana. Vai estar todo mundo, eles vão se respeitar, vão tirar foto junto, porque né, a família gosta de foto. Vai ter esses momentos que faz parte, né? E eles precisam aprender com isso. E tanto as pessoas que chegaram na vida depois da gente, também já aprendeu que essa é a dinâmica. Mas você vai lá na casa da ex? Não, você vai junto. Você vai junto, você também faz parte da família. Hoje você é madrasta, hoje você também é avó, né? Ensinei os meus filhos a respeitar também, chamar de vó, chamar de vô. E agora, olha que legal, os meus filhos têm 4 avós. Olha aí, que show de bola. 4 casais de avós, né? Sim. Não é só... Então, é sobre isso, né? A gente entender e olhar as coisas, as dificuldades, com esse olhar de o que eu quero pra minha vida. Eu quero morrer e todo mundo brigado e todo mundo... Não. Enquanto eu puder trazer essa harmonia para as pessoas, eu preciso aprender. E sou eu, tem que começar por mim. Com certeza, com certeza. Que seria não, né? Além de ser o pilar, é aquela que tá dando um exemplo, né? Quebrou a coisa da família ali e falou, não, agora vocês me sigam, vem. E é interessante, colocar eles mesmos e falar assim, olha, o negócio é assim, assim, assado. Eu não sei, não quero saber a mágoa que vocês têm, que vocês carregam, mas vocês tratem de se acertar enquanto a gente tá junto. Porque pra mim é importante, tanto a presença de um quanto a presença de outro. Sim. Vocês são a minha família, você é meu pai, você é minha mãe, você que entrou na família agora também é importante, sei lá, a esposa do meu pai, enfim, namorada da minha mãe, mas é interessante que eu já deixe isso claro, e precisa ter um diálogo, né? Tô falando de mim, mas eu queria que vocês colocassem isso na vida, né? Porque traz isso pra vida. Mas é um problema, isso não vai dar certo. Senta você com uma pessoa madura e conversa com essas pessoas, se essa é a lógica, né? Exato. É a mesma coisa que eu falo para amigos que vêm e falam assim, mas a minha mãe, ou meu pai, eu falei, gente, a sua mãe tem a vida dela. Você tem a sua vida. Não adianta você fazer o que sua mãe quer que você faça, porque sua mãe vai ficar numa boa. E você? Exato. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Temos que viver o presente. Né? O que a gente fala para essas pessoas, por exemplo? Eu sabia que vinha uma pergunta dessa, né? Ué, gente, né? Afinal, estou com uma psicóloga, quero saber. Deixa eu aproveitar, né? Eu falei que tudo era emocional no começo, né? Tudo é questão de emoção. A gente tem esse pensamento de que a gente precisa, muitas vezes, retribuir o que os nossos pais fizeram pra gente, porque é como se fosse nossa obrigação. A gente vê isso em alguns lugares, inclusive algumas pessoas até falam pra gente sobre isso. Só que é importante a gente pensar que os nossos pais fizeram isso pra gente porque simplesmente eles foram os nossos pais. Obviamente, a gente precisa ser grato, honrar os nossos pais. Mas a vida minha, eu preciso ter um controle e muitas vezes eu não vou seguir o desejo dos meus pais porque a minha vida é outra. Eu não sou uma extensão dos meus pais. Eu sou um ser humano à parte, né? Eu não sou uma extensão. Então, eu preciso, de alguma forma, fazer com que os meus pais, inclusive, entendam que eu não vou cumprir tudo que eles querem para minha vida, porque não vai fazer sentido. Sim. Isso, né? Isso é importante a gente lembrar. Não vai, e eu tenho que viver minha vida. Eu preciso viver minha vida. E tirar essa culpa. Lembra que eu falei da emoção? A culpa é uma emoção que tá ali presente, que se eu não fizer essa conexão e entender isso, eu vou me sentir culpado pro resto da vida e a culpa vai me fazer ser subordinado às ideias que os meus pais tinham sobre. Então, peraí, eu preciso olhar pra essa emoção que tá ali, né? Sim, pra essa feridinha que tá lá. Gente, eu queria mais tempo com você, Lu. Que delícia.
Chegamos ao fim do nosso Muito rápido. ColoCast. É muito rápido, mas quando o papo flui, nós estamos há 1 hora conversando. Nem parece. Então, quando o papo flui, é uma ligação mesmo, né? Parece que é bem o que a nossa amiga Celeste falou. Vocês vão virar amiga. Eu não tenho dúvida. Já está convidada a voltar de novo no Cola no Cast. E quando você estiver palestrando aqui em São Paulo, por favor, me chame. Porque eu quero ir. Mesmo. Com certeza. Eu tava falando, acho que É um foi, não prazer. sei se foi com a Celeste que eu falei assim, cara, eu também gostaria de palestrar, porque é tanta coisa aqui dentro, que as pessoas às vezes vêm e falam, Ana, e eu falo aquilo que eu vivo, né? E é tão importante isso, né? A gente entregar o que a gente tem ali dentro já ressignificado e entregar para as Exato, pessoas. e tem tanta gente que fala, às vezes é uma palavra, você vira a chave da pessoa, uma palavra. Você fala, não pensei nisso. É a mesma coisa do teu livro aqui, ó. Aqui foi uma frase, no caso, né? Você vive ou sobrevive. Eu falei, cara, isso aqui eu já vou embora hoje. Pensando, e vou ler, óbvio. Vai ser uma honra. E assim que eu terminar, eu vou... Me dá o seu feedback, Vou inclusive. com toda certeza. Lu, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem pra galera. E realmente já está convidada a voltar aqui pra gente poder conversar mais, né? Porque não deu pra nada, quase. Feliz da vida, vai ser uma honra estar aqui de volta, né? Espero que tenha contribuído e que de fato as pessoas tenham levado essa mensagem. Eu falo que a gente só é mensageiro, a mensagem veio de lá de cima, né? E a gente precisa entregar para as pessoas que precisam. E a minha mensagem final, já tô com o coração doendo, porque a gente tá acabando aqui, mas a minha mensagem final é que lembre que você é um ser humano. Nunca esqueça que ser um ser humano depende muito da tua conexão com você mesmo. Quanto mais conectado com você estiver, mais humano você vai ser. E olhar para o teu estado emocional e entender que em alguns momentos a gente precisa se abraçar e ser piedoso conosco, né? E em outros momentos a gente precisa, vai lá menino, levanta, vai lá e faz. Então, buscar esse jogo de equilíbrio vai te fazer prosperar, vai te fazer ter boas relações. E você é a única pessoa que pode identificar qual é o momento que você está precisando do quê, né? A necessidade tem que ser de você primeiro. Aquela história de que ninguém me ajuda, se pergunte, eu tô me ajudando antes de qualquer coisa? Eu acho que o caminho sempre é esse. E gratidão a todo mundo que esteve com a gente até agora. Ai, gratidão você por ter aceito esse convite. E nos vemos muito em breve. Obrigada. Gratidão Obrigada. mesmo. Deus abençoe. Obrigada. Gente, esse foi mais um Cola do Cast, diretamente aqui do Pocket Studio. Diretamente do Pocket Studio, não só para você do YouTube, mas para você também da Uma TV. Um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.